tem espíritos aí? Você não tem tido nenhum sonho estranho? Um arrepio? Medo, amiga. Não, mas se tiver, a gente limpa. Não. Você sabe que a gente limpa. Da última vez que eu tava no apartamento dela na Suíça, amiga, eu expulsei uns espíritos safados, tava lá na porrada, foi babado. Mas Meu eles Deus do eram céu. sem noção. E você disse que eles eram gostosinhos até, a louca. Eram lindos, mas tava morto, né? Morto e vivo não deve ficar contato o tempo todo. Mas podia falar mais sobre isso, né? Ai, Quer que a gente quer falar sobre paranormal? a gente tem que gravar quando for 3 da manhã. Só. Vamos que eu já... É 3 da manhã onde, né? Vai depender. É! Ai, no Brasil, porque eu vou estar sozinha aqui. 8 da manhã, então. Conta aí sobre esse caso da casa mal assombrada da Isa. Ai, foi muito babado. E ela morava do lado de um cemitério ainda. Ainda moro, amiga. Ainda moro. É no mesmo lugar? Mas o cemitério é babado. Lá era um cemitério, assim, sem espíritos bad vibes. Porque era um cemitério tão chique que eu acho que quem tava São lá tava, espíritos tipo... ricos. Eles estavam nos 5 estrelas da espiritualidade, sabe? Lá na Você jacuzzi. queria ver lá a tumba da Chanel. Não consegui. Você nunca tirou uma foto na tumba da Chanel? Não deixaram. Não me deixaram ir ver. Quando eu e a Isa foi lá, a gente fez até umas fotos babadas, por sinal, né, amiga? É. Logo que tava... o cara veio. Aí a amiga, que merda é essa? Eu vou bater nele? Aí ela. Aí ele tá falando pra gente ir embora, que tá fechando. Aí ficou só a criança lá, espírito. Lembra da criança espírito, amiga? Que linda. Lembro. No caso, O que é isso? é uma família que mora lá. E tem um menininho também, tipo, que mora lá. Mas o menininho, Cup, parece tipo aquela criança da família Addams, sabe? Como assim, mora no cemitério? Mora no cemitério, Cup. Cemitério. É uma família de coveiros. Tem uma mansão lá dentro do cemitério, Eles babado. têm uma mansão, eles são riquíssimos, minha filha. É porque esse é cemitério de luxo, né, Cup? É outra coisa, não é vala igual aqui no Brasil. É. Tem ar-condicionado nas covas. Tem ar-condicionado, com certeza. Tem mesmo. Todo dia eles passam, deixam lá o lanchinho com copo de leite. Mas é muito lindo, eu senti muita good vibes lá perto da Isa, eu queria morar naquele cemitério. A ideia da transgênica. Mas era muito lindo, nossa. O local É. onde a Isa mora parece tipo um negócio assim de filme. Porque ela mora perto de ruínas celtas lá, Cup. É tipo outro nível, outro nível. A gente passou uma tarde, um dia lá, muito good vibes, debaixo da árvore celta. Que devia estar lá, sei lá, É por isso que eu sou Mael, Rafael. 400, devia estar lá já uns 2000 anos a árvore, a coisa mais linda, espetacular. Foi tipo assim, nossa, se eu lembrar demais eu até choro. Tá, já estamos nesse assunto, então vamos continuar. Mas antes temos que dizer quem somos nós? Briana Nasky. Cup! Isabel Brandão. Juntas, trabalhando na importação de demônios Brasil-Suíça, somos as Garotrans! Eita, que loucura! Tá, gente, nesse rolê todo a gente já tava conversando ali sobre uns papos de assombração. E pra contextualizar isso, Isabel, pra quem não conhece, não mora aqui no Brasil como nós, réis mortais. Não tá enfrentando essa crise política aqui, mas talvez ela esteja enfrentando algo muito pior. Exato. Estou na Suíça, exilada. Moro de frente pra um cemitério. E eu quero que você Ai, me conte, que dó. Bri, termina de contar aí sobre o que aconteceu quando você viajou lá pra casa da Isa e o que rolou lá. Então, gente, assim, eu sou bruxa, sou médium, eu tenho uma relação muito íntima com o mundo espiritual. Nesses últimos anos da minha vida, eu tentei deixar isso meio de lado, porque a minha infância e adolescência foi tão focada, tipo, em desvendar essas coisas loucas que acontecia comigo, que eu sentia, que eu sinto que eu perdi muito tempo me preocupando com o pós-vida, ao invés de me preocupar com a vida, sabe? E aí, quando você se torna adulto, contas chegam em casa e essas coisas, sua preocupação não é com a assombração embaixo da cama, é com Serasa, entende? Então, existe um outro foco na vida. Mas, nessas loucuras da vida, meu sugar daddy, maravilhoso, chamado YouTube, me levou pra Suíça.
E quem mora perto de Zurique, não? Onde que eu fui, amiga? Você foi pra Zurique, mas ficou comigo em Lausanne, amiga, perto de Genebra. E quem que mora na Suíça? Blaise, Isabelle Brandon. Isabelle que mora Brandon. em Lausanne, às 2 horas, mais ou menos, de Zurique, né, De amiga? trem, amiga. De sim. 2 horas de trem. Gente, Trem eu fiquei primeira chocada. classe. Eu Segunda fiquei chega muito 3. chocada, porque a Isabel Brandão viajou 2 horas pra vir me ver. No primeiro dia que eu cheguei lá, ela me buscou no aeroporto. Eu fiquei tão Amor. chocada. É? Ela tá aí ainda? Eu tô aqui. Tá emocionada vendo. Chorando. Ela ficou tão silenciosa, eu falei, morreu com a emoção. Você lembra que eu te trouxe chocolate também? Foi, gente, ela me mimou, foi muito lindo. Só que uma coisa que eu fiquei chocada, ela é muito alta, ela parece tipo modelo mesmo, high fashion. E é muito mais bonita que as fotos dela, porque ela não sabe tirar foto. Ai, Peraí. Pra Briana Nasc achar alguém alto, qual é a altura de vocês? amiga, eu tenho tipo 1,78 mais ou menos, assim. Ai, eu não sei, pra mim você pareceu assim altíssima. Talvez porque lá ela tava do lado de um senhorzinho e esse senhorzinho era baixinho. Mas ela é aquele mulherão bonita, sabe? Uma coisa assim muito. Lembrou muito uma coisa assim, Gisele Bündchen, sabe? Você uma achou que coisa fosse assim. a Gisele? Fala a Eu verdade. falei, ai, Gisele! Aí quando eu vi Isa, ela... você precisa de um fotógrafo. Precisa, Vamos fazer esses sério. looks. A real assombração é o Instagram dela atualmente. Esse episódio é pra me destruir, né? Esse episódio é pra amiga. acabar comigo, Você é né? linda, porque tem 2 fotos que eu tirei lá. Fique em paz. E no final do dia eu resolvi tirar uma semana de férias em Lausanne, lá no barracão da Isa. Brandão. Só que eu tive uma grande surpresa. Porque quando eu fiquei no apartamento dela, eu reparei que não tinha apenas eu, ela e o sugar daddy dela. Tinha também alguns companheiros sobrenaturais lá. Exato. Naquele barraco, ainda tinha, a gente tinha que dividir com 2 espíritos que eu não sabia da existência. Mas como assim? Peraí. Como é que isso acontece pra você? Como é que você percebeu isso? É muito bizarro, Cup, porque eu não sei se vocês... a sensação que eu tenho é como se eu começasse a sentir como se fosse um choquinho pela pele do meu corpo todo. E eu fico com uma sensação... Sabe quando a sua espinha dispara aquele choque pelo seu corpo e você fica dando aquele arrepiozinho? Arrepio, que te sim, chacoalha sei. todo e fica assim na sua nuca meio estranha. Basicamente Aquele essa que ouriça assim. Isso, é aquela sensação. Porque pra eu me tornar visual, eu enxergar o espírito, eu preciso de estar muito envolvida com aquela energia. Eu não tenho, assim, nitidez completa o tempo todo. É uma vibe Sem estranha. contar que eles falavam outra língua, esses espíritos, né? Falavam francês. Era uma coisa diferenciada. Só É. que aí, depois da primeira noite, eu comecei a ter uns sonhos estranhos naquela casa. Que eu vi a gente observando a gente, uma vibe estranha. Até, finalmente, o dia onde eu tive um sonho que eu acordei. Só que nesse sonho eu tive consciência que eu estava lá. Que é aquele sonho acordado que é muito raro pra mim acontecer. Só que aí, nesse momento, eu vi esses 2 homens dentro do apartamento. E eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Muito brava. Porque eu tenho essa coisa comigo. Eu sou uma pessoa muito de boa comigo. Mas se alguém, tipo, tenta atacar alguém que eu gosto, alguém que eu protejo, eu invoco uma doida, sabe? Ai, que Bem linda. estereotipada, travesti, batendo um pedação de pau no chão e falando... Protegendo até dos espíritos, ela me protege. Foi. Aí eu literalmente abri a janela e joguei os caras fora do apartamento. E aí depois eu selei o apartamento no sonho pra eles não voltarem. Nossa, amiga, que medo. Mas é muito bizarro essas sensações. E aí depois nunca mais ouvi nada também. Pra falar a verdade, mas você não sentiu nenhuma energia assim negativa, né? Porque eu tenho essa sensação de que eu nunca vi assim muita coisa nem nada, mas eu já morei em certos lugares que eu senti uma coisa assim muito ruim. E nesse lugar eu não sentia nada assim. Eu acho que só quando eu tava realmente sozinha mesmo, eu senti um pouco de medo, mas nem tanto. Eu acho que existem diferentes níveis de entendimento dos espíritos.
Eu acho que aqueles eram apenas espíritos que, tipo, simpatizaram com o local ou com vocês e acabaram te acompanhando e resolveram ficar lá. É. Eu não acho que sejam, assim, conscientemente maus, conscientemente fazendo algum malefício. Isso é uma coisa muito doida, porque eu lembro da minha infância, Cup, que eu conversava com a minha mãe sobre isso, e a gente, naquela época, a Federação Espírita no Brasil deixava que as reuniões espíritas de desobsessão fossem sessões públicas. Então, na reunião espírita fica tipo uma mesona com vários médiuns de diferente capacidade, porque existem múltiplas e múltiplas mediunidades. E pelo poder constituído pelo mundo espiritual para aquele local, no momento que eles falam o nome de uma pessoa, se tem qualquer espírito com aquela pessoa, ele é imediatamente levado para o centro e levado no corpo de um dos médiuns. E aí tem todo. É muito louco. É uma experiência muito legal, gente. Eu tive a primeira vez que eu fui numa dessas, eu vi todo mundo vivo e morto no local. Foi muito bizarro. E você não teve medo? Claro que eu tive! Nossa, eu saí de lá molhada, porque eu fiquei com medo se eu me mexesse, alguém ia reparar. Aí eu comecei a tremer tanto, ficar tão nervosa que eu suei horrores. Cup, você já teve alguma experiência, assim, de sobrenatural? Não. Você nem acredita, né? Não. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive nenhum tipo de experiência, nem nada assim. E eu sou uma pessoa muito cética. Nem com a loira do banheiro? Ah, loira do banheiro todo mundo já viu. Fica, você não acredita? Dizem que a Briana é a loira do banheiro. Tá achando que eu sou louca, Cup? É isso mesmo? Não acho. Eu só nunca experienciei nada, então eu não tenho nada pra pautar. Como assim? Você nunca viu sei lá, um móvel levitando? É o básico, Esse é o básico, sabe? É o básico. O Wingardium Leviosa. Nossa, eu tive muita experiência, gente. Muita experiência, tipo assim, completamente surreal. E isso começa, na minha vida em específico, antes de eu nascer. Antes de eu nascer, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Então, foi muito louco. Eu tenho uma experiência com a minha avó, que a gente não sabe se minha avó, a gente não sabe o que é. Mas a minha mãe, ela tava na cama, e aí ela começou a pensar na minha bisavó, que morreu um pouco antes de eu nascer. E ela tinha grande apreço. E ela disse que ela começou a falar da minha avó de mim, que eu tinha nascido, que tava no berço ali perto, que era netinha e pá, que sentia saudade, pá. E ela sentiu um vento no quarto, janela fechada, como se alguém tivesse entrado. E nisso ela lembra que ela sentiu um arrepio, como eu expliquei pra vocês, e ela viu a cama afundar do lado dela, como se alguém tivesse sentado. Nossa, amiga. E ela disse que achava que naquele momento que era minha avó dando um sinal de que ela recebia, que tava lá por mim, não sei o que foi. Só que ela ficou com tanto medo, começou a orar, e aí a cama desafundou e foi embora. Então, sempre coisa bizarra comigo a vida toda. Comigo não aconteceu muita coisa, mas tiveram duas situações e as duas são ligadas à minha avó. Uma eu não sei explicar, mas eu tava acordada e foi muito bizarro. E quando eu tava dormindo uma vez, isso foi pouco tempo depois da minha avó ter morrido, vó por parte de pai. Eu não sei o que aconteceu, eu pensava nela de vez em quando, e nessa noite eu vi real, tipo, a sombra, que na minha interpretação era dela passando, como se ela estivesse passando do meu quarto ou pro banheiro ou pro quarto do meu irmão, sabe? E eu vi, assim, a sombra, tipo, eu não sei explicar. Mas, tipo, era a sombra da minha avó. Eu vi a sombra real de uma pessoa. Eu não sei explicar como que eu vi a sombra de uma pessoa.
E foi muito rápido, eu lembro que eu dei, assim, um grito. Primeiro eu fiquei, assim, parada e depois fui falar com meu irmão. Eu tentar acordar ele me xingou. Os meus pais estavam com a porta trancada e então não tive escolha, eu fui dormir. E tirando essa, que foi meio ruim, porque eu fiquei morrendo de medo, a outra foi mais ou menos boa. Eu sonhei, eu era muito próxima da minha avó materna. E eu acho que foi 1 ou 2 semanas depois que a minha avó morreu, eu tive um sonho com ela, que ela tava em casa. E ela tava justamente no banheiro me pedindo ajuda. E quando eu fui ver ela tava assim meio que suja, não entendia o que tava acontecendo com ela. Ela tava meio que suja porque ela tinha morrido, alguma coisa assim. E eu lembro que no sonho eu dava banho nela, ajudava ela a se limpar. E depois disso, eu nunca mais sonhei com ela, nunca mais aconteceu nada. Mas, tipo, sei lá, eu tenho a sensação de que aconteceu alguma coisa ali. Eu não sei se vocês acreditam, mas depois teve confirmações também, porque a família de acolho, onde eu fui morar na Holanda, o pai, ele era meio médium. E ele falou pra mim que sempre via a minha avó perto de mim. Na verdade, ele não falou que era minha avó, mas ele falou que era uma pessoa vestida de vermelho. E minha avó, ela foi enterrada toda de vermelho. Ela escolheu essa roupa porque ela era petista. Brincadeira. Porque era a roupa preferida dela, era vermelho. E, tipo, ela escolheu a roupa real. E ele viu ela, eu nunca tinha mencionado isso. E ele sempre via ela de vermelho perto de mim. Sei lá, não sei se eu me enrolei, se foi interessante. Eu sinto que o Cup tá tipo... Ai, gente, o que eu tô fazendo nesse podcast? Eu tô. Ai, por que vocês imprimem uma... É que você é ateia, assim, não binária ateia. Descrente. E eu achei que o Cup tava engajado, porque parece ser uma coisa assim, completamente que ele... é completamente fora do que tudo que ele viveu e que interessa muito onde ele de ouvir mais sobre. Exatamente. Eu, como uma pessoa que... Eu nunca tive nenhum tipo de experiência, assim. E realmente, eu sou uma pessoa ateu, eu sou uma pessoa bem cética. Então eu não vou chegar e negar a experiência das outras pessoas, mas eu posso dizer assim? Que eu nunca tive... Ateu? Ah, não. Ateu? Ai, não. Ah, não. Como assim? Você não acredita na deusa Naski? Nessa eu não acredito também, amiga. Desculpa. Ai, eu deixei essa religião há um tempo já. Não dá, viu? Mas nem tipo um sonho bizarro, tipo, algum sonho que te deixou muito medo? Enquanto você tava falando, eu tava tentando pensar em alguma experiência, assim, alguma coisa que me deu medo, assim, na minha infância, alguma coisa assim. Eu lembro de uma vez que eu assisti um filme de terror que era sobre alienígena, era alguma coisa assim. E nisso tinha um alienígena que sempre visitava a família lá na casa, que era convenientemente longe de tudo e de todos, às 3h33. E depois de assistir esse filme, eu acordei no meio da noite, peguei o meu celular e era 3h33. Nisso, eu dei um gelão, assim, eu fiquei tipo... Meu Deus do céu. Depois eu voltei do Eu sempre tive muito medo de alienígena, sabe? A minha vida toda. Não sei porquê, gente. Vocês têm medo? Eu acho que eu tenho mais medo de alienígena do que de espírito. Real, assim. Alienígena, pra mim, é uma coisa muito... Realmente pode aparecer aqui do nada, destruir tudo e é isso. É tipo... Então você tem medo de alienígena? Ou você é esperançosa? Você espera, assim, que os alienígenas venham logo? Que venham, gente. A gente já não tá fazendo nada certo. Já podem vir. Alienígena deixa nas suas... Meu voto é no alienígena. Não, apareceu o OVNI. Paredão. Eu vou fazer marcando aqui. Gente, vem aqui primeiro. O letreiro neon. Vocês já viram Guerra dos Planetas? Já. Aquele filme me deixou marcada, assim, pro resto da vida, tipo... Aquele maquinão fazendo barulho, nossa. Aquele maquinão, assim, e tipo, eles... Bota o barulho aí, ó. Bota aí, cara. Efeitos especiais. Não, vou deixar os efeitos de vocês aí. Ai, que medinho!
Eu sei que dá medo esses assuntos, né? Mas sabe que dá medo ainda? Você ouvir esse podcast e não nos apoiar seguindo ele na plataforma que você utiliza pra ouvir a gente. E que tal liberar uma review também? Ui, nossa, dá até um arrepio. Agora, Briana, mudando de assunto, eu queria saber o que você acha dessas histórias de OVNIs que filmam e depois compartilham na internet. E, tipo, ano passado teve aquela história das imagens do exército americano, né? Que filmou OVNIs e foi comprovado que realmente o exército americano não sabia o que era exatamente aquilo. O que você achou disso? Me deixou irritada. Por quê? Fala. Pensa, tem uma raça alienígena com todo o poder, todo o conhecimento, tudo. Aí tu pode fazer muita coisa, sabe? Tipo, mudar aquele planeta inteiro, acabar com tudo, melhorar a vida daquelas pessoas. O que você escolhe fazer? Rolezinho de nave pelo mar. Entende? Exato. Fica lá voando. Ai, olha aí, o caça pegou a gente. Vamos ver o quanto a gente corre mais. E vai, sabe? Tipo, o quão ridículo você é. Mas, mana, se os humanos fossem visitar outro planeta pela primeira vez, eles iam fazer exatamente a mesma coisa. Eles não iam, tipo, fazer uma guerra. Não, é aí que eu paro pra pensar muito. Você fica pensando, se um ser tem a tecnologia suficiente pra viajar no espaço dessa forma, será que eles realmente não teriam tecnologia pra nos observar sem precisar fazer essas viagens tão perto assim e ser pego de uma forma tão boba? Aí eu fico pensando, gente, se alienígenas existem e estão nos observando, eu acho que eles já estão nos observando há muito tempo, com as tecnologias ali, dos binóculos a lá anos-luz. E é isso, E sabe? Se eles pensa, quiserem aparecer aqui, já vão aparecer aqui. Se eles querem analisar alguma coisa de verdade, a tecnologia deles deve ser tão bizarra que eles têm acesso à câmera de tudo que existe no mundo. E hoje em dia, em que lugar que não tem câmera? E eu acho muita prepotência humana achar que nós somos tão interessantes assim pra eles ficarem vindo aqui. Eles têm tanta coisa. Se eles têm um universo pra viajar, eles vão vir logo aqui na Terra. Onde Bolsonaro foi eleito. Nossa! A gente tem Bolsonaro e Trump no mesmo continente, gente. É muito loucura. A gente vê alguma coisa no céu que a gente não sabe explicar, aí sempre vai pensar, é alienígena. Só que isso vem acontecendo há muito, muito tempo. Tem gente dizendo que vê OVNIs desde os anos, se eu não me engano, 50, 60, nos Estados Unidos, né? E depois, quando foram ver, era tipo tecnologia dos Estados Unidos, né? Nova dos Estados Unidos, que não foi desclassificada ainda. Eu acho que quando aparecer um ET, assim, vai ser uma coisa assim, conceitual, igual aquele filme The Arrival. Ai, se eles não forem igual a Bjork, eu não quero nem que seja. Ai, com certeza, vai ser uma coisa assim... Tem que um ser assim... Bjork, eu quero aquele clipe dela, amiga. Não, tem que ser uma coisa assim, incrível. Sabe o que eu fico pensando também? Não tem muito cientista que fala isso, mas eu fico pensando que os alienígenas, eles podem ser assim, de uma forma completamente diferente do que a gente imagina do que é vida, sabe? Tipo, primeiro não ser feito assim de água, o carbono pode assim ser feito de silicone ou de... Eles poderiam estar na nossa frente e a gente não conseguir ver eles, porque... Poderia. Você tá indo pra um outro nível aí. Eu sei que eu tô indo pra um outro nível. Mas é porque, assim, a nossa visão, nossos sentidos, eles são limitados. A gente não consegue ver, por exemplo, luz ultravioleta, não consegue. Então, tipo, eu fico imaginando... E se a vida, tipo, outros tipos de vida forem completamente, assim, diferentes que a gente não consegue nem perceber, sabe? Não dá. Mas aí você já parou, é porque você colocou um passo à frente, mas imagina por um passo atrás. Imagina se existem seres que, por exemplo, já chegaram a, entre várias aspas, estágios mais avançados de civilização, várias aspas aí. Só que não são seres que se parecem nada com os seres humanos, sabe? São até seres mais, entre várias aspas, primitivos. Que você chegou a falar assim, eles enxergam mais. Imagina se eles enxergam menos cores. Imagina se eles têm órgãos muito mais limitadores. Sim. Pode ser uma coisa... É uma coisa que eu acho muito engraçada, porque quando o pessoal vai desenhar, vai retratar alienígena, sempre faz uma coisa humanoide esquisita. Sempre um humanoide. Eu, tipo, gente, o pessoal é tão... humano no centro de tudo, que até o alienígena tem que ser humanoide. Mas aí eu acho que entra questões cinematográficas também, de ligação com aquele ser, sabe?
E quando não vai fazer um humanoide, faz um bicho que parece um monstro do capeta. E o que é conceito de monstro do capeta pra você, seu humanoide? Só porque não segue seu formato? É monstro do capeta? Tem que ser Não, tô falando padrãozinho sobre pra aquele- você agora, até tem que ser padrãozinho, humaninho pra ele, não ser monstro tem do que ser capeta. fofinho, tem que ser assim. Não aguento. Não acredita que os extraterrestres estão me cancelando. Mas, gente, vocês acreditam, por exemplo, que, sei lá, algum tempo antes, tipo, em Marte já teve vida? Ou, tipo... Não, vocês não acreditam? Marte? Por que em Marte vai ter vida? Não sei. Eu queria saber qual que é a brisa com Marte, gente. O pessoal viu um planetão vermelhão e fala, poxa, ó, alienígenas de Marte. Por que Marte? Sabe? Nossa, eu não sei. Eu acho que se tiver alguma coisa, é de outra galáxia, é outra vai ser bem dimensão. longe. Vai ser alguma sabe? coisa que a gente ainda não conseguiu ter. Mana, mas tem gente Outro que fala que... universo. Tem gente que fala que é muito provável que tenha vida até, tipo, nas luas de Júpiter, tipo, Tá Europa. ótimo, arrasou, vizinhas. Mas, tipo... Mas vida é uma coisa que é muito abrangente. Mas é isso que eu falei, é isso que eu falei em Marte, por exemplo. Tá bom. Você considera um micro-organismo como um alienígena completo? Realiza sua visão de alienígena? Olha, Porque pra mim, não. se for completamente diferente da Terra, eu acho que sim. Ai, pra mim tem que estar lá já com um carrinho voador. Ah, pelo você menos, quer pra assim chamar de um que te alienígena. pegue nos braços e te leve pra outra galáxia. Se não tiver um carrinho voador alienígena, não é pra mim, não. Entendi. E não vem com drone, não, que drone a gente já tem aqui. Entendi. E vocês falando nisso, vocês assim namorariam com um alienígena? Ah, eu namoraria. Eu me apaixonei por um alienígena no jogo Mass Effect 2. E esse alienígena, ele tinha um formato humanoide, só que ele era tipo meio serpente, sabe? A cabeça de serpente, escamas. Ah, ele era perfeito. Então, gente, foi ali que eu tive meu primeiro coração partido. Eu chorei durante 2 horas olhando pro computador no final daquela Ele te história. rejeitou? Não, ele tinha uma doença mortal. Queria transformar completamente ele em um ser que ele nem ia mais saber quem ele era ou onde ele estava. Ai, que horror. E ele decidiu passar por essa jornada sozinho, porque ele queria que a minha última lembrança dele era dos momentos que nós compartilhamos juntos, um no braço do outro. E eu chorei tanto com essa carta de despedida dele, sabe? Quem é que escreveu isso? John Green? É culpa das estrelas? Ai, eu não sei, mas foi perfeito, cara. É das estrelas mesmo. Eu nunca amei alguém como eu amei esse sapão, sabe? Essa cobrona. Então eu espero que seja assim, uma coisa bem serpente, Salazar. Não, é isso que você fala. Tipo, a pergunta da Isa, se namoraria um extraterrestre. Se ele fosse um ser que é tão relacionável como a gente, sabe? Bem humano nesse sentido... Com certeza, né? Por que não? Eu não ia ser espécie-fóbico, como é que seria? Miga, vamos definir o termo aqui agora. Especista. Espécie-fóbico? Especificóbico? Específico Alienofóbico. Alienofóbico. Será que é bom? Nossa, Alienofóbico. tá gravado nesse Mas Alienofóbico. se bem que eu acho que se existissem seres extraterrestres e a gente existisse a comunicação, seriam problemas. Tipo, eu imagino que os extraterrestres não veriam com bons olhos termos como alienígenas, que eu acho que seria taxativo. Você acha que poderia ser um termo... um termo pesado, né? Eu acho que seria Muito pesado, estigmatizado. seria estigmatizado, exatamente, porque coloca os extraterrestres, os que não são da Terra, como os outros. Isso é verdade. Boa problemática. Então, Olha ela provavelmente, querendo a gente nem militar, chamaria. A gente já militando aqui, ó. Militância alienígena primeira aqui nesse mundo. Pra gente respeitar os termos deles, a gente provavelmente, tipo, assim como nós seríamos os terrestres, né? A gente chamaria eles ou pelo nome das espécies deles, ou pelo nome do planeta deles, sabe? Se eles são Marte, seriam os marcianos.
entende? Entendi. Não, seria mas, assim. então não existe um nome que seja pra contemplar todo o preconceito envolvendo pessoas fora da Terra. Eu acho que xenofobia não iria incluir aí, não, gente? Eu acho que Incluiria. Mas eu acho que sim, alienofóbico é alienígena. mais. Alienofóbico, eu achei lindo, mas eu entendo a estigma. Mas a gente pode ressignificar. Tem que ser aliens empoderados Não dá, também. não dá. Eu não ia gostar, por exemplo, de um termo que seria tipo assim, travafóbico, sabe? Alguma coisa assim. Não queria ouvir essa coisa da boca do pessoal. Mas é aí que tá, a gente ia ter que realmente ouvir pelo lado desses extraterrestres e não nosso, né? A gente teria que saber como é que eles se sentem com isso, qual é a visão deles sobre isso, porque eles com certeza têm suas próprias culturas. Vamos entrevistar quando eles começarem a fazer os trabalhos deles aqui na Terra. A gente vai entrevistar eles. Gente. Inclusive, tem um na linha agora, nesse momento, pelo jeito. Peraí, gente, ó. Amiga, tira o vibrador, sai, aguarda ele pra mais tarde. Fica gemendo aqui. Tira o vibrador do microfone, Isa. Nossa. Desculpa, gente. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não perder tempo. Ainda mais que eu gosto de ouvir as vozes. Ai, a voz da Briana e do Cup, a mesma. Essa coisa assim, perto de mim. Que loucura, gente. Mas eu acho essas experiências, essas coisas assim mais incríveis. Porque faz com que a gente pense o que é realidade, sabe? Qual é o limite das coisas? A gente tá falando sobre seres extraterrestres, sobre espíritos, mas é complicado lidar com isso quando você fica muito tempo pensando nisso. Eu, no caso, na minha adolescência, pensei muito tempo preocupada com isso, pensando nisso e tipo, mano, você precisa de terminar o ensino médio, sabe? A gente tem que consumir tudo com cautela. Esse é o rolê que eu quero falar. É o rolê, talvez seja, tipo, pensar mais sobre as coisas mais tangíveis, o que a gente tem poder de transformação. A gente já tem tanta coisa que a gente pode transformar aqui ao nosso redor. É verdade. E a gente vai ficar pensando nos alienígenas que ficam dando uma viajada de Uber por aqui, gente? Como assim? Sim. Exatamente, sabe? Por que você tá se tiltando? Por que você tá com medo? Ai, tem um fantasma no meu banheiro. Deixa ele usar o banheiro. Você também usa. Mano, vai se preocupar com pagar a conta de luz, sabe? Vai fazer seus jobs, estudar, ter experiências que vão te ajudar nessa dimensão. Porque querendo ou não, se existem outras formas de vida, você vai lidar com elas quando você atingir aquela forma e aquele momento de viver ela. Se ela tem vida após a morte, espera a sua após a morte para você pensar só nisso. Tenta ser o melhor que você pode ser aqui. Você não seja um babaca, não seja um escrotão, sabe? Não seja uma pessoa que proporciona mal às outras. Você já vai estar fazendo tão bem pra sociedade, pra todo mundo à sua volta. E se existir um céu, eles vão ver que você não é escroto imundo. O nosso podcast é @garotrans no Instagram e no Twitter. Para além disso, você pode seguir os nossos perfis pessoais. @BrianaNaski, @ApenasCup e @IsabelBrandão_ em todas as redes sociais. Aí eu amo como a gente consegue pegar um tema tão nada a ver, tão sem pauta, porque esse foi um episódio bem sem pauta, a gente só foi conversando e a gente ainda conseguiu tirar uma lição de moral. Conseguiu militar ainda Mas por eu cima. acho que já militamos em cima em prol dos direitos dos extraterrestres. Exato. Mas vamos passar para o nosso quadro de sugestões, que é... Sugestões! Lindas! Só pra deixar claro, essa não é a vinheta definitiva. Eu sei que eu canto muito bem, vocês vão sentir falta, mas essa vinheta não foi aprovada pela diretora do podcast. Vocês têm alguma dica, alguma sugestão aí para os nossos ouvintes? Vão ver Castlevania na Netflix. Perfeito. Maravilhosa essa série. Amo, amo, amo. Já vi umas 3 vezes também. Logo, logo, vamos para a 4ª. Então, assistam. Esse anime é perfeito, eu assisti também. Já vou puxar a minha indicação, que também é um anime, que também tem na Netflix, que não é sobre alienígenas, assim como a Castlevania também não é, mas tem uma pegada meio futurista, assim, que se chama Psycho Pass. Esse anime, ele trata de um futuro, assim, possível, alternativo, onde a sociedade ela começou a ser regida por um sistema de justiça
onde basicamente as máquinas conseguem observar as pessoas e perceber se elas têm um coeficiente de criminalidade psicológica. Então, as máquinas conseguem fazer um teste só olhando para as pessoas para saber se elas estão psicologicamente bem ou se elas são possíveis criminosos, para prender as pessoas antes delas cometerem crimes. Loucura! E o anime, ele segue uma detetive que trabalha dentro desse sistema. Então é muito louco pensar assim numa sociedade com um outro sistema. Assim. Eu já sei o que eu vou indicar. Eu quero indicar um filme chamado Interstellar. Não sei se vocês já viram. Mas eu acho ele, assim, incrível. Tipo, não tem ET, mas tem... Não, tem ET sim, eu esqueci. Tem ET, tem forças, assim, sobrenaturais. E além de ser, assim, ser uma das únicas coisas que me fez chorar na vida, que eu sou insensível, né? É real, de verdade. Diz ela, tava quase chorando aí de medo. Não, é de emoção mesmo que me fez chorar. Na verdade, faz questionar a questão do tempo, tipo, a relação dos humanos com o tempo e outras dimensões e como que tudo é conectado, espaço-tempo. E eu achei, assim, muito louco, é muito difícil de explicar. Mas quem vê esse filme, assim, é tipo... vai abrir a cabeça, eu acho. Caramba, que conversa incrível! Eu posso falar sobre o mundo paranormal, espiritual e todas essas teorias um dia inteiro, porque eu acho que é maravilhoso a gente pensar sobre o além, mas muitas vezes é bom a gente prestar um pouco no que a gente pode tocar, que às vezes é a gente, as pessoas que a gente ama. Então, aproveite momentos de verdade com as pessoas que é importante da sua vida e estejam aqui para o nosso próximo incrível episódio nesse podcast espetacular. Até mais!